na família, vendo o que Cristo nos ensinou. E Cristo nos deixou ensinamentos em parábolas, para que tivéssemos luz, e sempre através de uma parábola é mais difícil de compreender um fato. Cristo, quando vai falar do homem prudente, fala que edificou a sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e não desabou, porque estava fundada sobre rocha. Então, assim fala Jesus do homem prudente. Do homem insensato, fala que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e desabou. E foi grande a sua ruína. Então eu penso, e o Papa pensa assim também, que bem se aplica esta parábola à família, à edificação da família. Porque é o que vemos acontecer. Há famílias, casas, lares, que se mantêm firmes apesar de dificuldades. Quem não conhece uma família que passou por grandes dificuldades e permanece firme? São estáveis, é estável o ambiente familiar, o clima de alegria, de compreensão mútua, apesar das dificuldades, das tormentas, dos furacões que se abatem sobre a família, ali reina a paz. Por outro lado, há famílias que desabam, a vida familiar vai desabando. Quando surge uma diferença de temperamento entre um membro da família e outro, desaba o entendimento. Quando surge um problema familiar, desaba a paz, desaba o amor, e é tudo muito bem, mas de repente uma crise, e a família não resiste, fica tudo abalado, questionado. Se isso ocorre, era porque naquela família, aquele matrimônio estava fundado sobre a areia, não sobre a rocha. Caiu a chuva, sopraram os ventos, e a casa desabou. Isso por quê? Porque umas resistem e outras desabam. A parábola diz sempre é que houve falta de fundamento. O decisivo aqui é o fundamento. E vejam, na parábola somente uma coisa tem importância aos olhos do Senhor, naquelas duas casas. Vejam, não é a altura da casa, nem a elegância, nem a originalidade do estilo arquitetônico, tudo isso pouco importa, que se trate de uma residência rica ou uma casinha de operário. Em nenhuma dessas casas, em nenhuma dessas coisas retém o Senhor a sua atenção. Pergunta apenas sobre os seus fundamentos, se estão apoiadas em rocha ou em terreno sem consistência. O resto é secundário. Então eu insisto nessa ideia: casa construída sobre rocha ou casa construída sobre areia. Família feliz construída sobre rocha. Na parábola o Senhor diz que são as mesmas intempéries que desabam sobre uma e sobre outra. Dificuldade com filhos, toda a família tem. Dificuldades de temperamento também, econômicas também, a crise ataca todo mundo. Porque uma se mantém firme e a outra desaba? Porque a que desaba não possui fundamento. Então, quais são esses fundamentos que conduzem à felicidade, que eu já falei várias vezes aqui? Quando então uma família está construída sobre rocha ou sobre areia? Antes de tudo, eu já falei no início, o alicerce firme é Deus. É Deus no lar. O Senhor fala: aquele que ouve as minhas palavras e as observa. Um lar sem a presença viva de Deus está construído sobre areia. Como pode ter estabilidade, firmeza, felicidade um lar onde às vezes há mais presença de coisas materiais do que de bens espirituais? Querem construir uma felicidade em clima da segurança dos bens materiais. Isso é frágil, terrivelmente frágil, e isso desaba. Se o Senhor não edifica a cidade, em vão trabalho os que a constroem, trabalham em vão.